Bet Apostas. Receba 100% do seu primeiro depósito até R$ 700. Use o código promocional MACITE no momento do seu registro. Para mais informações, link na descrição. Fala pessoal, MACITE Palpites para mais um dia de palpites esportivos e começamos esta quarta-feira com a Liga dos Campeões, onde temos a equipe do Red Bull Leipzig da Alemanha enfrentando a equipe do Celtic da Escócia. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Red Bull Leipzig, ela perdeu 3 e venceu 2. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Celtic, ela perdeu 2, empatou 1 e venceu 2. No atual momento do seu grupo, a equipe do Red Bull Leipzig é a quarta colocada com 0 pontos ganhos, enquanto a equipe do Celtic é a terceira colocada com 1 ponto ganho. Melhor opção para esse confronto, casa Red Bull Leipzig para vencer. Liga dos Campeões, Grupo E, temos a equipe do Red Bull Salzburgo da Áustria enfrentando a equipe do Dinamo de Zagreb da Croácia. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Red Bull Salzburgo, ela empatou 4 e venceu 1. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Dinamo de Zagreb, ela venceu 4 e perdeu 1. No atual momento do seu grupo, a equipe do Red Bull Salzburgo é a terceira colocada com 2 pontos ganhos, enquanto a equipe do Dinamo de Zagreb é a segunda colocada com 3 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto, casa Red Bull Salzburgo para vencer. Liga dos Campeões, Grupo H, temos a equipe do Benfica de Portugal enfrentando a equipe do PSG da França. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Benfica, ela venceu 4 e empatou 1. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do PSG, ela venceu todas as suas 5 partidas. No atual momento do seu grupo, a equipe do Benfica é a segunda colocada com 6 pontos ganhos, enquanto a equipe do PSG é a primeira colocada também com 6 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto, acima de 2,5. Liga dos Campeões, Grupo E, temos a equipe do Chelsea da Inglaterra enfrentando a equipe do Milan da Itália. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Chelsea, ela perdeu 2, empatou 1 e venceu 2. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Milan, ela venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. No atual momento do seu grupo, a equipe do Chelsea é a quarta colocada com 1 ponto ganho, enquanto a equipe do Milan é a primeira colocada com 4 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto, ambas equipes marcam. Liga dos Campeões, Grupo H, temos a equipe da Juventus da Itália enfrentando a equipe do Maccabi Haifa de Israel. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe da Juventus, ela perdeu 3, empatou 1 e venceu 1. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Maccabi Haifa, ela perdeu 3 e venceu 2. No atual momento do seu grupo, a equipe do Maccabi Haifa é a quarta colocada com 0 pontos ganhos, enquanto a equipe da Juventus é a terceira colocada também com 0 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto, casa Juventus para vencer. Liga dos Campeões, Grupo G, temos a equipe do Manchester City da Inglaterra enfrentando a equipe do Copenhagen da Dinamarca. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Manchester City, ela empatou 1 e venceu 4. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Copenhagen, ela perdeu 3, empatou 1 e venceu 1. No atual momento do seu grupo, a equipe do Manchester City é a primeira colocada com 6 pontos ganhos, enquanto a equipe do Copenhagen é a terceira colocada com 1 ponto ganho. Melhor opção para esse confronto, acima de 2,5. Liga dos Campeões, Grupo F, temos a equipe do Real Madrid
da Espanha, enfrentando a equipe do Shakhtar Donetsk da Ucrânia. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Real Madrid, ela venceu 4 e empatou 1. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Shakhtar Donetsk, ela venceu 3, perdeu 1 e empatou 1. No atual momento do seu grupo, a equipe do Real Madrid é a primeira colocada com 6 pontos ganhos, enquanto a equipe do Shakhtar Donetsk é a segunda colocada com 4 pontos ganhos. Melhores opções para esse confronto: casa ou acima de 2,5. Liga dos Campeões, Grupo G, temos a equipe do Sevilha, da Espanha, enfrentando a equipe do Borussia Dortmund, da Alemanha. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Sevilha, ela perdeu 2, venceu 1 e empatou 2. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Borussia Dortmund, ela venceu 2 e perdeu 3. No atual momento do seu grupo, a equipe do Sevilha é a quarta colocada com 1 ponto ganho, enquanto a equipe do Borussia Dortmund é a segunda colocada com 3 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto: acima de 1,5. Campeonato Brasileiro da Série A, temos a equipe do Atlético Goianiense enfrentando a equipe do Fluminense. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Atlético Goianiense, ela perdeu 4 e venceu 1. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Fluminense, ela venceu 3 e perdeu 2. No atual momento, a equipe do Atlético Goianiense é a 19ª colocada com 25 pontos ganhos, enquanto a equipe do Fluminense é a terceira colocada com 51 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto: fora Fluminense para vencer. Campeonato Brasileiro da Série A, temos a equipe do Red Bull Bragantino enfrentando a equipe do Cuiabá. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Red Bull Bragantino, ela empatou 4 e venceu 1. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Cuiabá, ela empatou 2, perdeu 2 e venceu 1. No atual momento, a equipe do Red Bull Bragantino é a 14ª colocada com 35 pontos ganhos, enquanto a equipe do Cuiabá é a 17ª colocada com 30 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto: casa, Red Bull Bragantino para vencer. Campeonato Brasileiro da Série A, temos a equipe do Ceará enfrentando a equipe do Goiás. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Ceará, ela venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Goiás, ela venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. No atual momento, a equipe do Ceará é a 16ª colocada com 31 pontos ganhos, enquanto a equipe do Goiás é a 12ª colocada com 37 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto: casa, Ceará para vencer. Campeonato Brasileiro da Série A, temos a equipe do Atlético Paranaense enfrentando a equipe do Fortaleza. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Atlético Paranaense, ela empatou 3, perdeu 1 e venceu 1. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Fortaleza, ela perdeu 2, empatou 1 e venceu 2. No atual momento, a equipe do Atlético Paranaense é a 6ª colocada com 47 pontos ganhos, enquanto a equipe do Fortaleza é a 9ª colocada com 37 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto: casa, Atlético Paranaense para vencer. Campeonato do Paraguai, temos a equipe do Cerro Porteño enfrentando a equipe do Ameliano. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Cerro Porteño, ela empatou 1 e venceu 4. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Ameliano, ela perdeu 2, empatou 1 e venceu 2. No atual momento, a equipe do Cerro Porteño é a primeira colocada com 31 pontos ganhos, enquanto a equipe do Ameliano é a 7ª colocada com 17 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto: casa, Cerro Porteño para vencer.
Campeonato do Paraguai, temos a equipe do Olímpia enfrentando a equipe do Tucuari. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Olímpia, ela perdeu 2, empatou 2 e venceu 1. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Tucuari, ela perdeu 4 e empatou 1. No atual momento, a equipe do Olímpia é a 4ª colocada com 24 pontos ganhos, enquanto a equipe do Tucuari é a 6ª colocada com 18 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto, Casa Olímpia para vencer. Campeonato Brasileiro da Série A, temos a equipe do Flamengo enfrentando a equipe do Internacional. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Flamengo, ela perdeu 2, empatou 1 e venceu 2. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Internacional, ela empatou 2 e venceu 3. No atual momento, a equipe do Flamengo é a 5ª colocada com 48 pontos ganhos, enquanto a equipe do Internacional é a 2ª colocada com 53 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto, Casa Flamengo para vencer. Campeonato Brasileiro da Série A, temos a equipe do Santos enfrentando a equipe do Atlético Mineiro. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Santos, ela perdeu 4 e venceu 1. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Atlético Mineiro, ela venceu 2, perdeu 2 e empatou 1. No atual momento, a equipe do Santos é a 11ª colocada com 37 pontos ganhos, enquanto a equipe do Atlético Mineiro é a 7ª colocada com 43 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto, ambas equipes marcam. Campeonato Brasileiro da Série B, temos a equipe do Cruzeiro enfrentando a equipe do Ituano. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Cruzeiro, ela venceu 4 e empatou 1. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Ituano, ela perdeu 1, empatou 1 e venceu 3. No atual momento, a equipe do Cruzeiro é a 1ª colocada do grupo com 71 pontos ganhos, enquanto a equipe do Ituano é a 7ª colocada com 47 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto, acima de 1,5. Bilhetes prontos com as seguintes sugestões: Red Bull Leipzig vs Celtic, Casa Red Bull Leipzig para vencer. Chelsea vs Milan, ambas equipes marcam. Red Bull Salzburgo vs Dinamo de Zagreb, Casa Red Bull Salzburgo para vencer. Juventus vs Maccabi, Casa Juventus para vencer. Benfica vs PSG, acima de 2,5. Manchester City vs Copenhagen, acima de 2,5. Ceará vs Goiás, Casa Ceará para vencer. Red Bull Bragantino vs Cuiabá, Casa Red Bull Bragantino para vencer. Atlético Goianiense vs Fluminense, fora Fluminense para vencer. Flamengo vs Internacional, Casa Flamengo para vencer. Santos vs Atlético Mineiro, ambas equipes marcam. Cerro Porteño vs Ameliano, Casa Cerro Porteño para vencer. Olímpia vs Tucuari, Casa Olímpia para vencer.